dar o seu dízimo para Melquisedeque, né? E aí até é interessante, né? Porque alguns dizem que o dízimo é coisa da lei. Não, o dízimo é antes da lei ainda, né? Porque a lei só vai começar com Moisés, lá depois, né? Então, antes da lei, lá Abraão já está dando o seu dízimo para Melquisedeque. Então é interessante, e nunca mais na Bíblia você vai ouvir falar desse cara. No Salmo 110, o salmista Davi, ele até fala ali um pouquinho de Melquisedeque. Mas a gente não sabe de onde ele veio e não sabe para onde ele vai. Não se sabe muito sobre ele. Apenas que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo e o seu nome significa Rei de Justiça. E a cidade, Jerusalém, ou tem o termo Salém, significa paz. Então ele era o quê? O rei da paz, porque ele era o rei daquela cidade. Então é muito misterioso, até se ele era uma figura literal ou não, né? Então o autor aos Hebreus, para comprovar que Jesus era superior ao ministério sacerdotal de Arão, dos levitas, né? Ele comprova que Jesus é assim como Melquisedeque, que é um ser misterioso, que não se sabe de onde veio, né? Jesus é nessa ordem sacerdotal, né? Depois vai adiante ainda, irmãos, dizendo que Jesus ainda ele tem uma maior aliança, né? Essa aliança, então, ela não é escrita em pedras, mas ela é escrita no coração, então ela é superior, porque não tem como você apagar. E é interessante que o Jesus é superior ao sacerdócio, né, irmãos? Porque é o seguinte, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo? Tinha. Ele era pecador, irmãos. Ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Jesus teve que oferecer sacrifício por ele mesmo? Não. Jesus não veio morrer na cruz por ele. Jesus veio morrer na cruz por nós. O sacerdote, irmãos, ele fazia um único sacrifício e ponto? Não. Frequentemente ele tinha que fazer sacrifícios para aplacar a ira de Deus e para alcançar ali o perdão de Deus. Jesus, a excelência do sacerdócio dele é maior a ponto de que ele não precisava fazer sacrifício por ele mesmo, né? Porque sem ele ter pecado, ele se fez pecado, né? E o sacrifício dele, irmãos, foi uma vez só. Sacrifício perfeito, que é mais excelente do que todos os outros. E ele até fala ali, né, que o sangue de touro, de bois e tal, eles não obtinham perdão de Deus, realmente não obtinham perdão, né? A Bíblia diz que se aplacava a ira de Deus. A ira de Deus, ela diminuía, mas não tinha perdão, né? E aí vai adiante, irmãos, que nós temos que correr aqui para falar sobre Tiago ainda, né? Até só completando sobre a questão da descendência, né, de ser da tribo de Levi ou não, se nós pensar com cuidado, Jesus não era de nenhuma tribo, né, diretamente. Porque embora ele fosse descendente da tribo de Judá, mas o pai dele não era José. Sim. Né, e na verdade a descendência da tribo vinha do pai, né? Então na prática ele foi contado na tribo de Judá devido a... de certidão de nascimento, né? Mas verdadeiramente falando não era, né? Na certidão de nascimento ele era lá na tribo de Judá, né? Mas então não era realmente filho de José, né? Por adoção, né? Por adoção, por criação, ele era, né? Então adiante aqui, né, meus irmãos, vai falar daí sobre os heróis da fé, no capítulo de número 11, né? Então, aqui fala de Abel, fala de Noé, Abraão, Moisés, e falam de vários aqui, homens dos quais o mundo não era digno, né? No capítulo número 11, né, irmãos, que acho que assim, é o capítulo que mais fala, ou que mais fala não, mas que pelo menos mais explica, esclarece o que é fé, né? Quem se lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 1? Mas o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que não se veem.
Então você não vê, mas você crê naquilo. É a definição de fé. Lógico, né? Eu creio em fantasma, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é como Paulo falou em Coríntios. Nós andamos por fé e não por vista. E a lei de Moisés, irmãos, era muito de você ver. Era palpável. Você tinha que ver o sangue ser derramado. Você tinha que ver o animal sendo sacrificado. Você tinha que ver o animal ali ser queimado. Então era questão de ver. E agora nós não vimos, mas nós pela fé, nós cremos. E aí o autor aos Hebreus até diz, nós não vimos a criação do mundo. Eu não vi a criação do mundo, mas pela fé eu creio que os mundos foram criados pelo poder da sua palavra. Né? Então, isso é a fé. E fala ali de todos esses heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, né? Até dá uma puxada ali, né, irmãos, de como eles foram mortos, alguns, né? E quem sabe até para entrar na cabeça dos judeus ali, que estavam querendo voltar ao judaísmo, e até fala da morte de Isaías, né? Que não é mencionado em nenhum lugar da Bíblia, mas é a tradição que diz, né? Que Isaías foi cerrado ao meio, né? Pelo rei Manassés, ele foi cerrado ao meio, né? Então, ali fala, homens dos quais o mundo não era digno, foi cerrado ao meio, mortos a fio da espada, né? Então, tudo isso fala ali, quem sabe, para eles entender e compreender que muitos sofreram muito mais do que eles por causa do seu amor a Deus, né? Aí fala da disciplina no capítulo 12, irmãos, que Deus repreende, castiga, né, a todos quanto Ele ama, assim como o pai castiga o filho, né? No capítulo número 13, fala então para nós até orar pelos nossos pastores, porque eles zelam pela nossa alma, né? E no final do capítulo número 13 ali, como eu li para vocês, o autor tem os seus planos ali de visitar o povo hebreu aí, que a gente também não sabe para que cidade, para que região que está sendo escrito isso daqui, né? Então, irmãos, tem várias passagens conhecidas em Hebreus, né? Que a gente acaba pegando meio isolada, né? Que nem da fé, a palavra de Deus, né? Que ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, né? Também está ali, né? Tem para nos chegarmos a Deus com confiança ao trono da graça, né? A ponto de sermos atendidos, né? Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Então tem vários assim versículos, passagens conhecidas, né? Mas aqui o nosso propósito nessa noite é que vocês saiam daqui com aquela visão panorâmica de Hebreus, né? Eu vou, irmãos, agora, nessas aulas aqui que a gente vai ter aqui, eu vou passar para vocês no grupo, para quem quiser, logicamente, como aqui, o nosso livro aqui, quantas horas que ele é aqui? 30 horas seria. 30 horas, hoje não vai dar 2. Então, se for colocar 2, daria 8 horas, falta 22 horas de estudo, né? Para fechar as 30. Eu vou passar, irmãos, alguns vídeos aí que eu estudei, algumas pessoas, alguns pregadores, assim, são mais aulas mesmo, tá? Não são pregações, mas são mais aulas. Eu vou passar o link lá para vocês, de manhã já passo. Para quem quiser aí completar, tem sobre Hebreus, irmãos, assim, 20, 30 mensagens lá que vai te falar capítulo por capítulo de Hebreus, falando sobre cada coisa de Hebreus, né? Mas eu vou passando lá para quem quiser se aperfeiçoar, assistindo aí durante a semana e tal, ou ouvindo, é bom para gravar, né? Quanto mais você ler, quanto mais você ouvir falar sobre um determinado assunto, mais você vai gravar, né? Vamos lá, irmãos, para a nossa última meia hora aqui. Eu não sei se eu que sou muito enrolado ou o tempo que passa rápido, Juliano. Ou os dois. Acho que o tempo passa rápido. Pode ser os dois também, pode ser que eu sou enrolado e tem bastante conteúdo, né? Mas esse aqui ainda que não é tanto em as cartas de Paulo, que era 4 cartas, né, por aula e tal, né? Irmãos, Tiago,
Vocês já leram Tiago? Menos o Juliano sempre responde. O diretor da escola aí não pode responder. Já leram Tiago, irmãos? O que fala Tiago lá? Ninguém leu, então ótimo, estão no lugar certo. Fala sobre a língua, que é um veneno. É, correto. Mas o tema central do Tiago é o quê? É a vida do cristão, né, irmãos? Um dos pontos é esse, né? Segurar a língua lá, né? Sede prontos para ouvir, tardio para falar, Tiago fala, né? Mas vamos falar sobre isso daí e tal. Mas Tiago fala sobre a questão da vida, de como o cristão deve viver. E aí, irmãos, Tiago foi uma das cartas que ela não foi muito bem aceita quando foram fechar o cano do Novo Testamento, tá? Hebreus também teve essa, como é que se diz assim, esse preconceito contra a carta aos Hebreus, por ser uma carta considerada muito judaizante. E Tiago, porque parecia que os escritos de Tiago, eles estavam se opondo aos escritos de Paulo. Porque quando você pega Paulo lá, falando aos Romanos, né, ou falando a Efésios também, que a salvação, ela é o quê? A salvação, o processo da justificação, ele é pela fé. É pelo você crer em Cristo. Não é pelas suas obras, por dar esmola, visitar os órfãos, visitar as viúvas e tal. Então parece que ele se opõe aos ensinos de Paulo. Lutero, meus irmãos, ele colocou Tiago como a última carta da Bíblia. Quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele pegou Tiago e ele considerou Tiago como uma epístola de palha. Colocou no final, porque era difícil compreender Tiago. Pensa que Lutero vivia na época onde você tinha que ir lá comprar terreno no céu, comprar pedaço da cruz, enfim, aquelas coisas lá. A ponto, né, de que o versículo que mais falou com ele foi: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E agora vem o Tiago e diz que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Aí o Lutero disse: um dos dois tem que ficar e o outro tem que sair, né? Então o Lutero não... Mas quando você entende o contexto, tu vê que foi escrito em épocas diferentes e tal, e que eles se enquadram, né? Então o título, irmãos, o título leva o nome de Tiago, que está lá no capítulo 1, versículo 1 também. Tiago, né? Apóstolo de Deus e de Jesus Cristo. Tiago, ele é o mesmo nome de Jacó, tá? Jacó é no hebraico e Tiago é no grego. Então, quando dizem lá que o nome Jacó significa suplantador, enganador, não sei o que, e tal, o nome Tiago significa a mesma coisa, tá? Suplantador, enganador e tudo aquilo lá. Contexto histórico, irmãos. Veja bem, para a gente entender o contexto histórico, nós vamos também ter que entender quem foi o autor dessa carta. Existiram pelo menos assim 3 Tiagos que poderiam ter sido, pelo menos 3 que poderiam ter sido o autor dessa carta. 2 eram apóstolos. Um era famoso, conhecido, filho de Zebedeu, né? Os irmãos lá, Boanerges lá, né? Que eram do trovão, revoltados, que queriam pedir que caísse fogo do céu lá e matasse todo mundo. Tiago e João. Então, um que poderia ter sido escritor era esse aí. O outro seria Tiago, filho de Alfeu, que é chamado de Tiago Menor, né? E outro seria Tiago, o irmão de Jesus, né? Não pode ter sido, irmãos, o Tiago, o apóstolo, porque ele foi o primeiro a ser morto. Então você vê lá no livro de Atos, ele foi morto, transpassado por uma lança. Então, ele foi morto muito cedo. A igreja ainda estava engatinhando mesmo. Então, Tiago, filho de Zebedeu, o irmão aí de João, ele foi, assim, morto
rapidamente, né? O filho de Alfeu, irmãos, nós não temos nada, não se sabe nada, nenhum livro que não colocou muita informação dele, porque não se tem muito destaque na igreja primitiva, diz o livro aqui. Então dificilmente ele poderia ter escrito a carta. Então sobra Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, né? Ou meio-irmão, aí, como queira, enfim, mas ele era irmão de Jesus Cristo, que está lá em Gálatas 1:19, né? Que ele é chamado por Paulo de irmão do Senhor. Interessante que quando Jesus pregava o Evangelho, nenhum dos seus irmãos deu crédito à sua pregação. Marcos capítulo 3, versículo 21. Mas parece que depois que Jesus morreu e ressuscitou, então os seus irmãos aceitaram, aí, converteram, enfim, ali ao cristianismo. Tiago, irmãos, o irmão de Jesus, ele foi o primeiro bispo ali, e na época era bispo, tá? A gente fala bispo assim, mas bispo é coisa da igreja, sei lá qual igreja ali, né? Qual? Universal, boa. Bispo é coisa universal, esse negócio de bispo aí e tal, né? Mas é que bispo é a mesma terminologia de presbítero, é só questão de tradução. E na época, você nem vê na Bíblia alguém ser chamado de pastor. Nem vê. Eram os bispos, né? Eram os presbíteros ali que eram os responsáveis pelas igrejas ali em si, né? E então ali Tiago foi considerado o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, né? A tradição mesmo diz isso. Se vocês forem lembrar, o primeiro concílio que teve em Jerusalém para tratar lá da carne sacrificada a ídolos, né? Da questão assim, eu me converto ao cristianismo, mas eu tenho que continuar praticando as obras da lei. Então houve ali também esses debates aí, né? O debate principal foi esse, daí decidiram lá, não, tudo bem, então não precisa seguir ali toda a lei de Moisés. Mas antes tem a da carne sacrificada a ídolos, do sangue, da imoralidade sexual. Disso aí a gente não abre mão, tem que se abster. E esse concílio, irmãos, ele se deu mais ou menos uns 15 anos após a morte de Jesus. Então ele vai se colocar ali, Jesus não morreu em 33 depois de Cristo, tá? Porque teve um erro de cálculo, Jesus não nasceu no ano 0. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas na época, lógico que não se dizia antes de Cristo, depois de Cristo, né? O calendário era a partir da fundação de Roma. E quando um padre lá, que não me lembro, lá da Igreja Católica, lá, foi fazer a contagem dos anos lá, ele errou na contagem lá e fizeram uma confusão. Então Jesus não nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 2, no ano 3, antes de Cristo. Tá? É um pouco confuso, que eu vi que alguns me olharam meio incrédulo, né? Mas podem pesquisar que é isso aí, não se tem nenhum ano específico. Então, 15 anos após a morte de Jesus morreu no ano 30 depois de Cristo, porque ele viveu 33 anos mais ou menos, nós estamos falando aí do ano mais ou menos 43, 44, mais ou menos nessa faixa aí, 45, irmãos, que teve aí o concílio na igreja. Que Paulo foi para esse concílio junto com Barnabé. Paulo era um Zé Ninguém na igreja, um Zé Ninguém, tinha voltado para Tarso, estava fabricando tenda, pregando nas sinagogas lá, né? Mas ele foi para Antioquia junto com Barnabé e viu como o evangelho tinha chegado no meio dos gentios. Então ele vai lá para Jerusalém junto com Barnabé, junto com Tito, para defender que o evangelho havia alcançado os gentios e que ele tinha vivenciado aquilo, irmãos, tinha visto as manifestações de Deus. Então esse Tiago era como se fosse uma grande liderança da igreja na época, se não a principal, irmãos, porque ele era considerado uma coluna da igreja ali, junto com João ali, até com Pedro, né? Então, irmãos, esse Tiago, o irmão de Jesus, o bispo de Roma,
é o que escreve essa carta. Aí, a carta de Tiago, ela pode ser considerada um dos primeiros, se não o primeiro livro do Novo Testamento. Então, assim, Paulo não tinha nem pensado em começar a escrever ainda. Então, não tem como Tiago ter escrito essa carta, que foi aqui no ano 40 e pouco depois de Cristo aqui. Não tem nem como Tiago ter escrito essa carta aqui para tentar rebater com os ensinos de Paulo. Eu vou escrever isso aqui porque Paulo está pregando alguma heresia aqui, eu vou escrever. Não. Tiago, irmãos, quando ele escreve, ele faz menção até das sinagogas, que foram os primeiros locais ali onde os cristãos começaram a se converter, que eram os judeus, e adorar a Deus. Então, quando Tiago escreve essa carta, não havia ainda problemas doutrinários na igreja. Não havia ainda uma teologia na igreja para se explicar todos aqueles assuntos de Paulo. Tiago escreve a carta para dizer como o cristão deveria viver. Como quem estava se convertendo ao Evangelho deveria viver. E quando Tiago escreve a carta, para quem ele escreve? Aos judeus, às 12 tribos dispersas, ou da diáspora. Então, também, irmãos, Tiago provavelmente está escrevendo para judeus que se converteram. Lembra que Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo escreve suas cartas para as igrejas lá da região da Grécia, né, daquela região lá. Não necessariamente, não existe uma carta para a igreja de Atenas, mas para Corinto, que era lá, província de Acaia, Filipos, na Macedônia, Éfeso, Colossos, na Ásia Menor. Então, assim, era para os gentios. E Tiago escreve essa carta para os judeus, provavelmente judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então aqui, irmãos, não é levantado nenhum assunto a questão da justificação. Se a justificação era pelas obras, se a justificação era pela fé, como é que era, se devia guardar a circuncisão, se não devia, se devia guardar sábado, se não devia guardar sábado. Não existe isso. Mas Tiago vai dizer ali, tem que refrear sua língua, tem que suportar as provações, tem que resistir às tentações, tem que ter sabedoria, aquele que não tem sabedoria, que peça do alto para Deus. Então é a vida do cristão realmente como ela deve ser. Então, irmãos, esse negócio de que Tiago se opõe a Paulo não existe. Porque Tiago escreveu lá muito antes dos escritos de Paulo. Conforme vão surgindo os problemas, aí Paulo escreve outras cartas para outros povos, para outras culturas diferentes. Então é como se hoje fosse, sei lá, colocado lá lá naqueles países árabes lá, né, que a mulher lá não pode dirigir, a mulher não pode sair de casa, a mulher não pode sei o que lá e tal. Você colocar uma lei lá, autorizando lá, dizendo, explicando que a mulher pode dirigir também e tal, por causa disso, daquilo, que a mulher tem liberdade e tal, você precisa explicar aquilo lá. Mas você vai querer colocar uma lei dessa, não vai nenhum deputado dizendo, tem uma ideia de lei aqui, autorizar as mulheres a poder dirigir. Porque é uma cultura diferente, é uma coisa que não ia caber aqui para nós. Coisa que não ia combinar porque é uma coisa que nós já estamos acostumados. Então é mais ou menos o que aconteceu. São culturas diferentes, são povos diferentes. Então, Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele escreve aí para esses judeus, né? Interessante também, né, irmãos, que nessa época aqui, o livro até diz, né, aqui no ano 41 depois de Cristo, mais ou menos, foi quando começou uma perseguição aos cristãos de Jerusalém, empreendida por Herodes Agripa, né? No ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio também, ele expulsa de Roma todos os judeus,
Os judeus não podiam mais viver em Roma. Então, assim, não se enquadra normalmente lá no ano 49, 50, para Tiago estar escrevendo para os judeus que estavam sendo perseguidos de Roma. Então, é provável que Tiago escreve para os cristãos judeus, né, que estavam sendo perseguidos em Jerusalém, né? E aí, irmãos, eu tenho um videozinho ali também, mas eu não vou passar porque não vai dar, mas eu mando ele no grupo, mas acho interessante, tá bem interessante, tem 9 minutinhos também, que fala também a questão da autoria, né? O porquê ele ter sido de se defender que é esse Tiago, né? Então aqui um resumo sobre o livro, irmãos. Primeiro, ele fala a questão da tentação, né? E da provação, né? É interessante que no versículo 1, né, ele não se apresenta como irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago, irmãos, na história da igreja, ele é conhecido como alguém muito piedoso. Diz que ele era um homem assim, de muita oração e tal, era chamado de Tiago o Justo, né? E ele em nenhum momento, né, se utiliza, você já pensou, né, de chegar na igreja aí, irmão de Jesus, né? Verdade, né? Abria portas na época para ele e tal, né? Mas ele se classifica, irmãos, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você vê um pouco da humildade e do caráter desse homem, né? Aí ele diz aqui para nós termos grande alegria, grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Algumas traduções dizem tentações, mas não é o correto, né? Aqui o correto seria provações. E tá louco a Bíblia dizendo, né? Ficam alegres quando vocês caírem na tentação, né? E daí Jesus dizendo, né? Vigiai e orai para que não cair em tentação, né? Jesus mandando ensinar lá a orar o Pai Nosso para não cair em tentação. E aqui Tiago fala para quando nós formos aí cairmos na tentação, nós nos alegrar. Não, é a questão da provação. Né? Aqui que ele fala é a questão da provação. Porque até aqui para frente, ele está dizendo que ninguém que foi tentado pode dizer de Deus fui tentado. Porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Então, Tiago explica que toda tentação, ela não provém de Deus, irmãos. Ela provém do quê? Ela provém da nossa natureza. E aí, né, Tiago explica da concupiscência, né? Concupiscência gera o pecado, que gera a morte. Então, concupiscência é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, João vai falar, né? Então, aí a gente pode voltar até lá para Gênesis, onde Eva, ela olhou o fruto e viu que era desejável para comer, então ela pegou e comeu. Mas ela foi tentada porque ela olhou. Então, o olhar em si não é pecado, não era pecado, eles passavam por aquela árvore lá todo dia. Mas da maneira como Satanás apresentou, olhou e fixou seus olhos e viu que era desejável. Aí entrou na parte da concupiscência. Mas não foi Deus que tentou ela. É que nem eu digo às vezes, né, irmãos, que o camarada era um alcoólatra. Aí Deus vai e liberta ele. Aí ele vai no mercado, ele passa lá na última prateleira lá do Caetá, lá, né, que tem as bebidas lá e tal. É pecado ele passar? Não é pecado, irmãos. Mas às vezes ele passar por ali, irmãos, pode ser uma grande tentação para ele. Entendeu? O cara perdia dinheiro aí em jogo do bicho, em loteria, e quinto dos infernos, em bingo, e sei lá o que mais aí dá para perder coisa e tal. Mas enfim, uma pessoa viciada em jogo. Estamos falando assim de uma pessoa viciada em jogo. Que, né? Não, mas o Sérgio jogou do Palmeiras, tá vendo? São Palmeiras, lá vai. Mas uma pessoa viciada, irmãos, posso falar aqui abertamente, porque
o irmão Darcy sempre comenta, né? Ele comenta abertamente, foi um problema dele que ele venceu, né? Que Deus libertou ele. Mas uma pessoa que Deus liberta disso, irmãos, é errado ela ir na lotérica pagar conta, fazer qualquer coisa na lotérica? Não é errado. Mas ela pode ser tentada por aquilo. Porque quando ela olhar o cartaz lá que está valendo 50 milhões ou 30 milhões e tal, lá, aquilo ali, irmãos, pode tentar ela e ela voltar a jogar dinheiro fora ali e tal. Depois vai para a telecena, vai para o roda-roda chiquiti, vai embora, vai tudo que é negócio aí. Então, o Tiago explica que o pecado, ele nasce o que? Ele nasce da nossa própria concupiscência. É por isso que é interessante, irmãos, que o diabo, ele vai nos tentar, de acordo com o que Tiago diz, mas ele vai nos tentar na área que nós somos fracos. Ele não vai tentar nós numa área que não tem problema. Por exemplo, eu nunca fumei na minha vida, se alguém vem fumar perto de mim, já dá aquele negócio assim, tal, sabe, tal. Mas uma pessoa, irmãos, que fumou, eu já ouvi falar que tu sente o cheirinho ali, tu sabe, dá vontade de dar uma tragada, né? Então, assim, aí a pessoa tem que manter o cuidado, porque é a concupiscência da carne, irmãos. Ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado, Tiago fala, ele conduz à morte. Então, logicamente, aqui no capítulo 1, que Tiago não está falando da tentação de nós sermos tentados no pecado. Mas ele está falando da provação, né? Que ele fala aqui, né? Então ele fala também no capítulo 1 que nós temos o costume de honrar ao rico e nós deveríamos honrar o pobre, porque ele disse, se chegar um rico na congregação lá com anelzão de ouro e tal, ele mesmo está aqui, ó, já vão colocar lá para frente. E o pobre vem lá para trás. E ele diz que tinha que ser ao contrário, né? Aqui ele vai falar então, no capítulo 1, ele já começa a falar sobre a língua, né, no versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, né? E depois ele volta a falar mais a fundo sobre a questão da língua. É interessante, irmãos, que aqui Tiago fala que aquele que corrompe um mandamento da lei, ele é maldito em toda a lei. Isso aqui é interessante que Tiago ele fala, né? Então aqui, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e ele não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã, né? E a religião verdadeira, que Tiago também fala, que é qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? Então essa seria a verdadeira religião aqui, né? Então fala no capítulo 2 que Deus não faz acepção de pessoas, né? Aí ele vai falar na questão aqui, irmãos, da fé sem obras, né? Olha só, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então olha o que ele está falando aqui, ó. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. É difícil. Mas ele diz que eu posso mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, o que ele está falando, né, irmãos, é que a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho,
ele não é falar só palavrinhas bonitas. Mas desde o princípio da igreja, foi separado diáconos. Jesus disse, ó, estive com fome e não me desse de comer, estive cedo e não me desse de beber, estive nu, enfim, não me desse vestir, estive preso, não fosse me visitar. Mas quando nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer isso para qualquer um desses pequeninos aí, né? E qualquer uma dessas pessoas necessitadas, vocês deixaram de fazer para mim, né? Então, Tiago, ele até numa passagem, ele diz assim, ó, tu crês em Deus? Faz bem. Até os demônios creem e estremecem. Então ele diz assim, ó, crê em Deus, até o diabo crê. Mas o negócio é nós viver Deus. É nós ter uma vida com Deus, né? Então ele vai adiante aí, irmãos, também falando muito disso, até que da justificação de Abraão, né? Que Jacó, que até de Raabe também ele fala, né? A meretriz lá que foi justificada lá pela fé e por ter escondido lá os espias, né? Aí ele vai falar da língua, né, no capítulo 3, onde ele diz que aquele que consegue cuidar da sua língua, ele refreia todo o seu corpo. E ele então compara a língua, irmãos, como o freio do cavalo, né, que o freio do cavalo está ali na boca, ali você puxa, ele para, vai para a direita, para a esquerda, ele vai para a esquerda, vai para a direita. O navio, que é algo tão grande, mas o leme é algo tão pequeno. Então aquele leme faz o navio. Então aquele que domina a sua língua, ele domina o seu corpo inteiro. Ele é um varão perfeito, né? Então ele disse, ó, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, né? E é verdade, né, irmãos? Dominar a língua é algo complicado, porque com a língua a gente pode ofender, com a língua a gente pode caluniar, com a língua a gente pode, enfim, entristecer, com a língua a gente pode fazer tanta coisa aí que é bem complicado. Então, Tiago nos chama que a viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida de um cristão, é você se policiar e guardar a sua língua, né? Ser pronto para ouvir, tardio para falar, né? E depois ele vai adiante ainda, até falando aqui que a gente não pode com uma língua, com a mesma língua, bendizer a Deus e com ela amaldiçoar os homens, né? De uma boca proceder bênçãos e maldição. Não tem como da mesma fonte sair água ou sair água doce ou água amarga. Então é como se Tiago dissesse assim, ó, se vocês dizem que vocês vivem com Deus, vocês têm fé em Deus, vocês têm que praticar, vocês têm que ter obras. Então é diferente, irmãos, do conceito da Igreja Católica, aonde diz que a nossa salvação é pelas obras, ou que nós vamos nos aproximar de Deus pelas obras. Não. A Bíblia fala já no Antigo Testamento, a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não existe. Nossa justiça não nos aproxima de Deus. É somente a nossa fé em Cristo, o sangue de Jesus que nos purifica, que faz nós nos aproximar de Deus. Porque, irmãos, eu sempre digo isso. Se fosse pela questão de obras, tinha gente muito melhor que nós. Tinha gente muito mais caridosa do que nós para estar aqui. Tinha gente muito mais, sei lá, assim, que ajuda o próximo, que estende a mão, que faz tanta coisa aí do que nós. Eu acho interessante, né, que o trabalho dos maçons assim, na cidade, não sei se vocês sabem e tal, mas de vez em quando você vai no mercado aqui, ou tem os aprendizes de maçom ali, né, os da Demolay, né, que estão pegando alimentos e arrecadando e tal, né, e eu tinha visto um dia, irmãos, eles pintaram toda a PAI,
conseguiram umas doações e tal, e né, são gente que tem dinheiro aí, e pintaram toda a PAI. Então, se fosse pelas obras, irmãos, tinha gente muito melhor do que nós, na nossa frente. Então, não é por nós mesmos. Efésios capítulo 2, lá, como eu sempre digo nesse versículo, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas a nossa salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Mas nós devemos viver como o Tiago nos diz, com obras, vivendo uma vida digna de ser chamada de filho de Deus. Porque às vezes, né, irmãos, a gente tem aquele ritual, o ritual evangélico, né? O ritual evangélico é o que? Às vezes é vir num culto, é cantar o hino da harpa, é dar uma oferta, né? É mesmo dar aí uma contribuição mensal e tal. Então você tem aquele ritual, ele vira algo ritualístico. Que nem eu acho interessante quando a Davi ele peca, né, com Batseba, a Bíblia diz assim, ó, e passando os dias da purificação, ela foi para a sua casa. Meu, os caras tinham adulterado e estavam preocupados com os dias da purificação. Nossa. Então eles não entenderam nem direito o espírito da lei mesmo, porque eles acharam que a lei cerimonial de um ritual de purificação era mais importante do que o arrependimento do pecado do adultério. Então às vezes nós temos isso, né? E que há um costume, uma tradição da igreja e tal, eu mantendo aquilo ali, eu sou salvo. Não, irmãos, que não é. Não é pelas nossas obras. É pela fé em Jesus Cristo. Lógico que as obras, elas refletem, irmãos. Porque o processo de conversão, né, é dentro para fora. Pode falar, irmão. A questão das obras, também tirar uma... É questão vai falar no Apocalipse, vai falar das coroas, né? Coroa de palha e tal. E também vai falar a questão de brilho, né? Um mais, um menos. Isso quer dizer as obras? Olha, não é bem complicado, né? Na verdade não fala de coroa de palha, né? Fala lá em Coríntios na questão das obras, né? Isso será comprovado pelo fogo, de palha, de pedras preciosas e tal, né? Mas alguns falam de... Então muito se fala, né, de ser a questão do galardão, né, de que as tuas obras aqui serão galardoadas, e aí tem aquela parábola dos talentos, né, que a um foi dado um talento e multiplicou, o outro foi dado e multiplicou, e o outro foi dado e ele pegou e enterrou. Então quer dizer, tu não fez nada com aquilo que Deus te deu. Então quer dizer, tu não produziu nada para Deus. E daí chegou o dia de acertar as contas, né? E o camarada lá não tinha produzido nada, né? E então assim, só que o que vem a ser esse galardão, a gente não sabe, né? Se é uma coroa, se uns vão estar com uma coroa lá que não tá, que nem consegue caminhar com a coroa, né? Os outros vão estar com uma coroazinha bem meia boca, né? Aquelas que faziam no colégio de lantejola, né? Tipo, só cheguei, né? Mais nada, não sabe o que é, como vai ser. Eu, pelo menos, não sei. Mas o certo é que a Bíblia diz que Deus vai julgar as obras. Deus vai julgar as nossas obras, né? O que a gente faz aqui com os talentos que Ele nos deu, né? Com as condições que Ele O que fala na Bíblia é que cada um receberá segundo as suas obras, né? Tem uma parte, né? Só que por outro lado, se você entender, parece que vira uma... mas ele não é do processo de salvação. É galardão. Tem nada a ver com o processo de salvação. Porque, assim, existe a questão do chamado Tribunal de Cristo, e o Tribunal de Cristo, quando se vê ali no original da palavra, ele se refere àquelas corridas romanas que tinham, e que os vencedores vinham diante do rei para receber a sua premiação. Então essa tradução Tribunal de Cristo não é um tribunal para ser julgado, como a gente aprendia antigamente, e você vai chegar lá e, sabe, e Deus vai jogar na tua cara tudo que tu fez de errado. Não é isso. Porque a Bíblia diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não é mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então,
Deus não vai jogar na cara os nossos pecados. Ele nos perdoou, acabou, ponto final, ele sabe. Porque a Bíblia diz que não, os santos nem entrarão em juízo, na verdade. Sim, porque eles vão passar por isso, o tribunal. Então esse tribunal, como eu falei, ele era algo lá que o imperador romano coroava os vencedores das corridas. Então é isso que o cristão vai passar. Ele vai passar pelo processo de coroação, de recompensa. Como se dá, Claro, você sabe que vai haver, mas o que vai ser, como vai ser, né? Como diz aquele pastor, né? Onde a Bíblia não tem voz, eu não dou ouvidos, né? Tipo assim, onde a Bíblia não quer explicar muito, gente, né? Então não viaja muito aí, porque senão, né? Irmãos, era isso então, o nosso tempo, 9h33, né?